Olá, pessoal. Estamos estudando a estrutura normativa que guarnece o direito penal. O direito penal é um conjunto de normas jurídicas que tem por finalidade a tutela de bens jurídicos essenciais à sociedade. Então, você precisa conhecer os princípios e regras que formam esse conjunto de normas jurídicas. Normas jurídicas é um gênero. Você tem os princípios e as regras. Esse é o motivo de qualquer curso de direito penal, em geral, começar pelos princípios. Estamos vendo o princípio da bagatela nesse momento. E agora nós vamos estudar dois conceitos: é a análise da reincidência em maus antecedentes e os chamados delitos de acumulação. Nós vimos que o STF fixou critérios para que os órgãos jurisdicionais tenham condições de avaliar a hipótese do princípio da insignificância em um caso concreto. Um crime, ele é um fato típico, antijurídico e culpável. Dentro do fato típico, você tem conduta, resultado nos crimes que trazem resultado, crime que não tem resultado, como porte ilegal de arma de fogo, é um crime de mera conduta, não tem resultado, mas tem conduta. Quando há resultado, você tem também o nexo de causalidade. Então nós temos conduta, resultado nos crimes que deixam resultado, aí está o asterístico aqui. Temos também o nexo de causalidade, também com asterístico, nos crimes que deixam resultado. E temos, dentro do fato típico, a chamada tipicidade, que pode ser tipicidade formal, é o artigo do Código Penal, da lei penal, que tipifica em abstrato uma conduta considerada criminosa. Só que para o direito penal, a tipicidade não é só formal, ela também é material. Essa conduta que se enquadra dentro de um tipo penal previsto tem que ser suficiente para realmente causar uma lesão ou um perigo grave de lesão aos bens jurídicos tutelados pelo direito penal. Que bens jurídicos são esses? Aqueles que estão lá nos títulos do Código Penal: patrimônio, fé pública, administração pública, família, a pessoa, a paz pública. É só ler os títulos do Código Penal que você vai conhecer os bens jurídicos mais importantes para a sociedade. Nessa esteira de pensamento, você agora sabe que não basta ter um tipo penal formal para que uma conduta seja crime. É preciso avaliar se essa conduta é materialmente típica. E aí que entra a análise do princípio da bagatela própria, ou princípio da insignificância. De acordo com esse princípio, condutas formalmente típicas que não chegam a lesionar os bens jurídicos protegidos pelo direito penal não serão considerados crimes em razão do princípio da insignificância, que é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade material. Então, as questões de concurso público trazem toda essa história em enunciado de questão. E aí, no final, pergunta se esse princípio da insignificância é uma causa legal de exclusão da tipicidade material ou é uma causa supralegal de exclusão da tipicidade formal. Tá ok, pessoal? Então, fique atento a esse raciocínio, refaça na sua mente esse raciocínio. E como é algo subjetivo, está sujeito ao princípio da jurisdicionalidade. De regra, somente o juiz pode avaliar se há tipicidade material ou não.
em uma conduta formalmente típica. É possível o delegado de polícia avaliar? Não há, no momento, questões de concurso abordando isso, porque está controvertido. Em prova subjetiva, pode sim ser perguntado. A tendência é que se admita que o delegado de polícia também avalie a tipicidade material, haja vista tudo o que ficou discutido na DPF 347, que tratou do estado de coisas inconstitucionais nos estabelecimentos prisionais. Então, já conversei de maneira exauriente com vocês sobre isso em aulas anteriores. Basta você assistir essas aulas passadas, seguir o curso, que você vai entender isso. Eu estou aqui dinamizando, andando mais rápido para você que já conhece esse conteúdo. Pois bem, pessoal, no caso do delegado de polícia, logicamente, trabalhar também a análise da tipicidade material, você vai ter a mitigação desse princípio da jurisdicionalidade. Então, para a prova subjetiva, é importante você entender esse raciocínio, principalmente para a prova subjetiva de delegado de polícia. Você tem que saber isso, porque numa prova oral para delegado, você tem que defender essa tese de que o delegado pode sim analisar a tipicidade material. Você aborda todas as correntes e defende a tese que homenageia o cargo. Entretanto, pessoal, essa análise da tipicidade material, ela é subjetiva. Você precisa avaliar a mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, a inexpressividade da lesão jurídica provocada. Nós chamamos estes termos jurídicos que demandam interpretação de cláusulas abertas, porque o intérprete ele tem uma gama de possibilidades para interpretar estes termos. Entretanto, o STJ e a STF dizem que esses critérios são objetivos. Então você guarda isso. Quais são os requisitos objetivos? São esses aqui. Só que de objetivo não tem nada na prática. Por isso que as bancas de concurso ou vão te perguntar a literalidade desses requisitos ou vão te perguntar sobre uma casuística, um caso que o STF e o STJ já julgaram e eles já disseram se ali tem ou não a aplicação do princípio da insignificância, para que não deixe esse encargo a você numa prova objetiva. Então só será perguntado esses critérios na literalidade ou uma casuística no qual o STJ e STF já decidiu se é o caso de significância ou não. Por isso que estamos vendo jurisprudência. Agora, tem critérios subjetivos para avaliação do princípio da insignificância? Tem sim. Nós temos, pessoal, critérios subjetivos. Por isso que eu coloquei essa situação aqui, reincidência e maus antecedentes. O STF e STJ entendem que você tem requisitos objetivos, que são aqueles 4 da nossa lista, que eu já mostrei diversas vezes, e requisitos subjetivos. Os requisitos subjetivos são reincidência e maus antecedentes. No caso de delitos de acumulação, é uma outra situação que eu vou falar depois, é um conceito importante que você precisa saber para a prova objetiva e sobremaneira para a prova subjetiva. Esse conhecimento irá enriquecer muito a sua resposta em uma situação que seja pertinente. Nós vamos ver que situações são essas. Para você entender como que os tribunais analisam esses requisitos subjetivos da reincidência e maus antecedentes, logicamente que você precisa saber o que é reincidência e o que são maus antecedentes, diferenciando uma coisa da outra. Então eu vou fazer um esquema aqui para vocês e vocês vão entender, nunca mais vocês vão esquecer. Vamos trabalhar o entendimento a partir de agora.
No Código Penal, você vai ler o regramento sobre reincidência no artigo 63 e 64. Só que apenas lendo, você não vai ter o conhecimento claro do que seja realmente a reincidência e também saber como diferenciar dos maus antecedentes. Então preste atenção nesse esquema. Nós temos aqui o fulano. Fulano, no ano de 2015, precisamente em janeiro, ele cumpriu a sua pena. Foi condenado, teve uma condenação transitada em julgado e cumpriu a pena. Entretanto, quando nós chegamos aqui em 2018, fulano praticou novo crime e ele também será julgado por essa conduta. O processo está caminhando. Quando nós chegamos aqui em janeiro de 2021, uma hipótese, ainda não estamos em 2021, mas estamos quase lá. Janeiro de 2021. Já se passaram aqui quanto tempo? 5 anos. Então vamos supor que ultrapassaram 5 anos da época desse primeiro fato aqui. Aqui foi 1º de janeiro, aqui foi dia 25 de janeiro. Como essa conduta aqui, criminosa, ela foi cometida depois de 5 anos desse cumprimento da pena aqui, você não tem reincidência aqui. Então, o fulano, ele não é reincidente por essa conduta aqui praticada em 25 de janeiro de 2021. Porque foi ultrapassado um período. Que período é esse? Que lapso é esse? 5 anos. Então, se você tem mais de 5 anos de lapso entre o cumprimento de uma pena e uma nova conduta criminosa, você não vai ter a reincidência. Então, qual é o marco inicial da contagem? Cumprimento da pena. É só esse o cumprimento da pena? Não, nós temos outro. A extinção da punibilidade. Então, na data em que a punibilidade foi extinta, aí você tem que conhecer as causas de extinção da punibilidade que estão lá no artigo 107 do Código Penal. Então, esses são os dois marcos da contagem. Isso está no artigo 63 e 64 do CP, cumprimento da pena ou a extinção da punibilidade. Você conta 5 anos. Aqui, em 25 de janeiro de 2021, você não tem mais a reincidência. Mas aqui você tem a reincidência. Então eu tenho aqui reincidência e aqui tem reincidência? Não tem reincidência. Mas você tem o que aqui? Maus antecedentes. Entendeu agora? Você olha o passado da pessoa, ela já fez alguma coisa. Você vai prestar atenção se aquilo que ela fez é reincidência. Se não for reincidência, vai ser maus antecedentes. Por quê? A reincidência precisa respeitar 5 anos. É só isso, professor? Não. Essa pessoa aqui, em todo esse período, ela pode ter respondido a inquérito policial, também pode ter praticado, quando era menor de idade, ato infracional, pode ter respondido a outras ações penais nesse período. Então você tem processo 1, processo 2, processo 3, aí tem outro inquérito policial aqui. Observa que nós só falamos em reincidência quando temos uma condenação criminal transitada em julgado. Você não pode falar em reincidência com relação a inquéritos policiais, processos ainda não terminados, em curso, somente algo definitivo, a condenação transitada em julgado. Entretanto, tudo isso aqui
também vai ser o quê? Maus antecedentes. Então você tem duas espécies de maus antecedentes, duas origens desses maus antecedentes. São aquelas reincidências que já tiveram o seu prazo de depuração ultrapassado, nós chamamos esse período de 5 anos de período de depuração. Já ultrapassou esse período. Você não tem reincidência, mas a anotação está lá. Está lá onde? Na FAQ, na folha de antecedentes criminais. O juiz olha tudo isso aqui na FAQ. Os atos infracionais, inquéritos, processos que a pessoa responde, condenações anteriores também, verifica se já passou ou não os 5 anos. Você tem tudo lá. E você separa, então, o que é apenas antecedente ruim e o que é reincidência. Agora, você consegue captar como que os órgãos jurisdicionais fazem para apreciar esses requisitos aqui. Eles olham questões, fatos objetivos, fatos do acontecer, por exemplo, como se desenvolveu a atuação criminosa, o modus operandi. Houve um furto, mas teve uma escalada, teve rompimento de obstáculo, foi feito no período noturno. Então, é uma questão objetiva do fato, o modus operandi. Mas também é analisado o aspecto subjetivo, aquela pessoa. Aquela pessoa tem uma FAQ bastante recheada. Então, por isso que se diz que é um requisito subjetivo. Assim, essas informações têm como finalidade servir de ferramenta para o órgão jurisdicional analisar aqui, principalmente, esse grau de reprovabilidade do comportamento. Esse B aqui, o juiz já pega para analisar o modus operandi do crime. Aquilo ali teve periculosidade social, a pessoa furtou R$ 10, mas escalou, foi à noite, teve destruição de obstáculo. Então a periculosidade social é grande, apesar da inexpressividade da lesão jurídica provocada ao bem jurídico patrimônio pelo furto de R$ 10. Então vamos agora analisar aqui essa jurisprudência e vai ficar claro para você. Olha só, princípio da insignificância. Possibilidade de quê? De afastamento. Bem jurídico supraindividual. Réus que respondem a outros procedimentos administrativos fiscais. Deve ser mantido o decisão reprochado, pois, conforme consignado, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça afirmou-se no sentido de que a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais, apesar de não configurar reincidência, é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, por consequência, afastar a incidência do princípio da insignificância, não podendo ser considerada atípica a conduta. Agora ficou claro para você, com uma cereja a mais. Quando se trata daqueles crimes que repercutem na previdência social ou são crimes tributários, você tem um adendo a mais que serve de maus antecedentes, procedimentos administrativos fiscais. Então, percebeu, pessoal? Você primeiro aprende o conceito, depois você lê a jurisprudência, fica tudo claro para você. Essa jurisprudência, que é recente, traz justamente essa diferença entre maus antecedentes, entre reincidência e trabalha com essa hipótese de análise dessa situação subjetiva que denota a habitualidade delitiva. A pessoa é um criminoso habitual. Isso é um fator para se avaliar no momento que se estiver discutindo o princípio da insignificância. Agora, presta muita atenção. A reincidência e maus antecedentes são ferramentas, mas não afastam essa possibilidade de aplicação do princípio da insignificância de maneira sine qua non. A pessoa tem uma FAQ com anotações e, por causa disso, fica afastada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância? Não, isso não é verdade. Mesmo a pessoa com anotações
sendo reincidência ou não, apenas maus antecedentes ou não, pode sim ser avaliada a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Então é isso que você tem que saber, que é perguntado em prova. A reincidência e maus antecedentes afasta a possibilidade de aplicação da bagatela própria? Não, é isso que você vai marcar. E eu trago informativo do STF recente, ó, 2020, apenas para ratificar o entendimento. Está aqui, ó. Reputou mais coerente a linha de entendimento segundo o qual, para a aplicação do princípio da bagatela, devem ser analisadas as circunstâncias objetivas em que se deu a prática delituosa, e não os atributos inerentes ao agente. Reincidência ou maus antecedentes não impedem por si sós a aplicação do postulado da insignificância. Então, o que é feito na análise da insignificância? De regra, você trabalha o B e o C, o modus operandi da prática delituosa e os antecedentes aqui, se há reincidência ou não, para analisar o grau de reprovabilidade e a condição daquela pessoa também em geral. Um policial que pratica crime denota um grau de reprovabilidade maior que uma pessoa que não é policial, porque o policial ele é treinado para tutelar a ordem jurídica, os bens jurídicos penais, é um agente público, um agente que trabalha nessa seara justamente da coibição, da prevenção do crime. E com relação ao valor da coisa, ou valor bagatelar, você vai trabalhar aqui com D, a inexpressividade da lesão jurídica provocada, mas por si só também não vai determinar a aplicação da significância. Tem que analisar todos esses requisitos para se verificar se houve ou não uma ofensividade que não seja mínima ao bem jurídico protegido. Nesse caso aqui, o valor era bagatelar, 4,15 moedas, 29,15, etc. Então você atende ali o requisito de valor bagatelar. Só que precisa se avaliar também o modus operandi e os maus antecedentes e reincidência e fazer ali uma ponderação, colocar tudo na balança. Então observa que esses requisitos eles são independentes e não esquece que reincidência e maus antecedentes por si sós não afasta a aplicação do postulado da insignificância, e isso vem cobrado em concurso de maneira literal. Tá ok, pessoal? Então vamos ficar por aqui. Na próxima aula vamos trabalhar os delitos de acumulação e resolver questões de concurso sobre o princípio da insignificância. Até lá, um abraço.